Olá pessoal, vocês estão na República dos Santos e sou Ricardo Pérez fazendo uma análise do empate do Santos com o Ceará ontem pelo Campeonato Brasileiro. Realmente a coisa não anda nada boa para o Santos. O Santos já há algum tempo que a gente como santista não sabe o que é comemorar uma vitória e esses resultados vão jogando o time numa zona muito perigosa, perto da zona de rebaixamento, que causa verdadeiro pavor, não só na torcida, mas como a gente começa a perceber o reflexo desse nervoso a cada partida quando vê o time do Santos. Eu já falei várias vezes aqui que o grande problema do Santos é falta de autoconfiança e ela só piora a cada partida. Ontem o Carille mudou o esquema tático do time, montou um esquema com 3 zagueiros, jogando com o Velasquez, o Boza e o Wagner Palha como zagueiros. A gente não pode negar que é um esquema que dá uma garantia defensiva bem melhor, já que o Santos atualmente não tem nenhum que a gente chamaria de médio volante mordedor, que era o caso do Alisson, né, que ajudava muito na marcação, mas prejudicava a parte ofensiva do time. Ontem, com o esquema 3 zagueiros, a gente percebeu que o time estava muito mais seguro defensivamente, apesar que não podemos negar que o time do Ceará é um time mediano, que não provoca muito susto em ninguém, então não podemos considerar que ontem foi um bom teste para esse esquema. O grande problema do Santos continua sendo no ataque, né? A dificuldade muito grande de criação, um meio de campo muito omisso na hora de criar, e isso faz o time não conseguir fazer gols. É uma dificuldade danada para se criar situações. No primeiro tempo ontem o jogo estava equilibrado, um pouco lá, um pouco cá. O Santos teve um domínio territorial maior, mas se a gente for analisar as ações ofensivas de um time e do outro, elas estavam ruins para os dois lados. E o primeiro tempo acabou 0-0, porque foi um placar que correspondeu exatamente ao que se viu no jogo. Pouquíssimas jogadas de criatividade, pouquíssimas situações de gol. A gente vê que os dois goleiros não tiveram quase trabalho. Um jogo mais embolado no meio do campo, com o Santos um pouquinho mais à frente, mas sem a capacidade criativa que o time precisa, né? Eu, particularmente, na situação que o time está, eu não deixaria o Lucas Braga fora do time. Ontem o Marinho voltou, o Marinho fez uma boa partida, o Marinho incomodou bastante, talvez tenha sido o único ponto de luz do ataque santista, e criando situações pouco ofensivas, pouco perigosas, mas ainda assim eram um ponto de luz. O Santos teve um pênalti que caiu do céu, num chute de longe de fora da área, que a bola bateu. Eu particularmente não concordo muito com esse tipo de pênalti, mas depois, olhando por trás, a gente não pode negar até que o zagueiro do Ceará, ele parece que dá uma baixada para tentar minimizar a passagem da bola. Eu acho que é uma coisa que o cara faz até instintivamente, muito mais do que intencionalmente, mas enfim, foi pênalti. E quando a fase é ruim, é jogo duro, né? O Marinho se armou para bater o pênalti, o pé de base dele escorregou, porque o gramado estava com alguns problemas, a gente percebia que a grama estava fofa, apesar de estar lisa, estava fofa, e ele acabou batendo mal na bola, jogando a bola lá para a arquibancada. Até isso aconteceu. No esquema do Carille, que se joga sempre por uma bola, essa foi a uma bola realmente que o Santos teve no jogo e desperdiçou-se. A partir daí o Ceará deu até uma crescida, mas o Santos conseguiu equilibrar o jogo indo para o segundo tempo. No segundo tempo, eu esperava que essa postura fosse mudada, mas na verdade o que aconteceu foi o Ceará, que começou cada vez vir um pouco mais para frente, o Santos cada vez se encolhendo mais, né?
O Carille, percebendo isso, não tinha muitas opções no banco, né? A alternativa que ele teve foi colocar o Ângelo caindo na esquerda, que eu nem acho uma posição muito boa para ele, tirando o Pará e atrasando o Marcos Guilherme, que estava jogando, rodando em frente ao ataque. O Marcos Guilherme, como ele parece ter um pulmão muito bom, foi isso que o Carille achou de alternativa. Não fez muito efeito, o Ângelo foi muito pouco acionado, tá? Não só o Ângelo, o próprio Léo Batistão correu bastante, mas as bolas não chegam nele, pouquíssimas situações de gol criada, e o jogo foi se arrastando com o Santos cada vez se encolhendo mais, e a gente percebeu depois, pelas alterações do Carille, que o placar não parecia estar tão ruim para o Santos, pelo menos pela postura dele, né? Ele depois dessa substituição, ele colocou tirou o Camacho, colocou o Ivonei e tirou o Batistão e colocou o Raniel. O Raniel também pouco tocou na bola e o jogo foi se arrastando. O Santos parecia... A prova de que o Santos estava contente com o resultado foi aos 40 minutos do segundo tempo, ele acabar tirando o Jamota e colocando o Zanacelo, que era um cara descansado, mas é um cara exclusivamente de marcação, que até uma hora chegou à frente, mas é um jogador que a gente... O técnico adversário fala, eles estão garantindo o resultado. E o Santos foi empurrando o jogo com a barriga e, lamentavelmente, saindo de lá sem a vitória. Não pareceu, principalmente no segundo tempo, ter alguma aspiração para tentar ganhar o jogo. Me pareceu que a orientação do Carille era um empate aqui fora de casa não é ruim, só que a situação do time atualmente jogando perto da zona de rebaixamento causa esse pânico que a gente, se o time já não tem autoconfiança, essa situação pressiona muito mais ainda. E quando eu estou sob pressão, sabe o que eu faço? Eu ligo por Rota Nordestina. Dá uma olhada quanta coisa boa tem lá. Olha aí. Delícia, né? Liga para lá que você vai ver como é boa a comida de lá. E continuando, o Santos foi, como eu falei, se encolhendo. Quando botou o Zanetti, o Vinícius demonstrou que realmente o Santos não tinha nenhuma aspiração para tentar ganhar o jogo, tá? E, infelizmente, continuamos apenas com mais um empate, um pontinho que não resolve o problema do Santos. Agora o Santos enfrenta o Juventude, também um jogo fora, um jogo incômodo. O Juventude oscila bons e maus jogos e acho que o Santos ainda vai ter muita dificuldade até acertar alguma coisa, até acertar um time mais ofensivo, um time que faça gols, principalmente gols de jogadas criadas. Não como poderia ser ontem num acidente de um pênalti, né? E isso é que cada vez mais incomoda o torcedor santista, que não vê muita luz no fim do túnel no que está acontecendo. Eu acho que o Santos vai terminar esse campeonato apenas tentando fugir da zona de rebaixamento, porque a gente não consegue ver, salvo alguma grande mudança, capacidade de reação para o time para estar lá para as cabeças, né? Na análise individual, o João Paulo foi pouquíssimo acionado, mas às vezes que foi, jogou tranquilamente. O trio Danilo Bosa, o Velasquez, jogou. Eu gostei desse Velasquez, um jogador incisivo, com segurança, e o Wagner Palha jogaram relativamente bem, mas volto a dizer, o Ceará ainda não é um grande teste, tá? O Pará foi muito pouco ofensivo, tentou se apresentar. Eu acho que o Carille permitiu que o Pará e o Jonathan chegassem mais à frente, mas não conseguiram criar grande coisa. O Jonathan foi um pouquinho melhor, o Felipe Jonathan chegou algumas vezes com um pouco mais de perigo. No meio de campo eu acho que o Camacho tem jogado bem, mas precisa criar mais, precisa chegar mais à frente, precisa se tornar também um perigo para o time adversário. Isso aí é uma coisa que depende muito do técnico permitir que ele arrisque um pouco mais. No seu lugar entrou o Ivonei, que fez uma participação bem discreta, porque pouco tempo atuou.
Já o Jean Mota, outra vez um jogador obscuro que pouco produziu, alguns lançamentos certos, mas sem perigo, e muitos lançamentos errados. O Vinícius Zanotello, que jogou no lugar dele, jogou 5 minutos, sem análise, né? O Ivonei também teve uma participação bem pouca. O Marinho, para mim, foi o melhor jogador em campo, apesar de perder o pênalti, que me parece que foi uma situação acidental. Para mim, ainda foi o melhor jogador em campo. Foi o jogador que criou mais situações, chutes de fora, chutes perto, tentou driblar, tentou incomodar. É um jogador que a gente percebe que é muito marcado pelos times adversários, mas para mim foi o melhor jogador em campo. Léo Batistão recebeu pouquíssimas bolas, correu tentando atrapalhar a saída de bola adversária, mas praticamente não teve nenhuma chance. Marcos Guilherme jogando feito enceradeira, correndo junto com o ataque, circulando ali, criando opções, mas produziu muito pouco. Na lateral foi também bem discreto e o Raniel pouco fez. O time, como falei, volta contra o Juventude na semana que vem. Vamos torcer para essa semana aí se tornar um período de treinamento onde o Carille possa criar situações onde o time fique mais ofensivo e possa jogar para vencer, não para não perder, que isso incomoda demais a torcida do Santos. Só um detalhezinho para terminar, me perguntaram outro dia onde eu consegui esse casaco aqui. Esse casaco é muito antigo, esse casaco é da Umbro de 1995, quando o Santos foi vice-campeão brasileiro. Eu ganhei de um amigo que, quando esses casacos foram mudados, eles dão para casas de caridade, às vezes até vende. Um amigo comprou lá no Santos e me deu de presente. Tá bom? Hoje você não encontra mais esse casaco do Santos. É isso aí, gente. Essa foi a análise de Ricardo Pérez na República dos Santos. E semana que vem, se Deus quiser, estaremos aqui analisando Santos e Juventude. Deixe seu comentário, participe, divulgue o canal, esteja sempre junto com a gente. Um grande abraço.